Bem-vindos ao podcast Novos Começos. Hoje nós falaremos de transição de carreira. Quando é a hora de recomeçar? Recomeçar exige coragem e eu estou aqui hoje com uma pessoa que sabe muito bem o significado dessa palavra, Moema Albernaz. Seja muito bem-vinda. Gostaria muito de agradecer a sua presença hoje no nosso programa. Hoje nós vamos bater um bate-papo interessantíssimo. A sua história de vida é realmente muito inspiradora. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouco. Moema Albernaz, ela veio do mercado corporativo, ela era alta executiva, ficou por 22 anos trabalhando em grandes empresas e ela resolveu largar tudo e hoje está empreendendo na área de turismo. Mas além dessa mudança, aliás, esta mudança trouxe também inúmeras outras mudanças para a sua vida. Ela mudou inclusive de país para estar à frente desse novo negócio. Conta pra gente um pouquinho, Moema, de como foi esse gatilho para essa mudança e como é que foi a trajetória que te levou até onde você está hoje. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de poder contar um pouco da minha história, de falar um pouco de tudo que aconteceu, que eu acho que é uma lição, não só pessoal, mas que também pode servir de estímulo, né, para quem está nessa mesma posição que eu estive, de dúvidas, de medos, e de que onde eu tive que tomar uma série de iniciativas e decisões assim que hoje me fez chegar aqui onde eu estou. Como você disse, eu vim do mercado corporativo, comecei minha carreira como consultora em empresas grandes aí de Belo Horizonte, do Brasil. Viajei muito, depois me casei, fui mãe, e aí optei por ter uma carreira executiva mais em Belo Horizonte mesmo, por conta das viagens que eu tinha na época da consultoria. Depois me separei, continuei no mercado, e durante 22 anos eu tinha uma vida muito intensa, assim, né, como executiva. Eu comentei já, assim, com algumas pessoas, e quem me conhece sabe como é que era a minha rotina, com muito pouco tempo para a família, muito pouco tempo para mim mesma, e muito focada mesmo no trabalho e na rotina que acaba consumindo a gente sem a gente perceber. Sempre fui muito feliz no meu trabalho e sempre achava que estava tudo muito perfeito. Falava, nossa, mas eu estou muito feliz, eu estou realizada e cada mudança eu me enchia de energia de novo. E aí a gente acaba não percebendo que o tempo da gente vai passando, os filhos da gente vão crescendo. Qual que é a sua E área de formação? eu formei em administração e depois fiz uma pós-graduação na área de business também. Então, a sua carreira foi toda nessa área de gestão, parte mais gestão empresarial mesmo. Isso. E já posso falar da mudança ou a gente vai contando um pouco aqui da história? Não, vamos chegar na mudança. Eu quero entender qual foi o gatilho. Você estava lá, a rotina estava estressante, você comentou que era, assim, apesar de você estar sempre revigorada com os novos começos profissionais, era uma rotina bem cheia, né, de atividade, de responsabilidades. Você também comentou que tem filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Você também participava ativamente da vida deles ali, da rotina? Não, nem dava, né? O tempo inteiro trabalhando. E aí tinha época que eu ainda fazia triatlon, acordava 4 horas da manhã, fazia meu treino ali 4 horas da manhã, que era a hora que eu tinha para mim, e já aí já tinha o esquema de organizar a ida dos meninos para a escola e trabalhar, e assim, sempre com muito suporte da minha família, de funcionários e tudo, para tudo que precisava com relação aos meninos, porque assim, durante o dia eu não podia contar comigo, não. Então, assim, não era uma mãe que levava na escola, que podia sempre estar presente no médico, no dentista, alguma coisa, sempre fui culpada. Desde que meus filhos nasceram, a culpa era uma coisa assim que me acompanhou a vida inteira. Aliás, me acompanha ainda, mas assim,
Eu não sei se Não, eu sou mas, melhor mas aqui. eu falo que todo mundo fala, na verdade, e eu concordo que assim que nasce uma mãe, nasce também uma culpa, ou várias culpas, né? Porque a gente está sempre em falta, né? Ser mãe é estar sempre na escolha de estar inteira ou estar em todos os lugares que nos demandam, porque não tem jeito da gente fazer tudo, né? É complicado mesmo. E assim, eu tem uma coisa que me marca muito, assim, que eu lembro que meu filho, na pandemia, assim, meus filhos queriam fazer uma caminhada. E a gente às vezes ia para aqueles lados ali da serra, né? E aí eu falei, não, vamos fazer a caminhada. E num dado momento meu telefone não tinha sinal. E eu falei, não posso continuar essa caminhada, vou ter que voltar. Porque eu tenho uma série de coisas que dependem de mim hoje e eu preciso estar online. Mesmo nos finais de semana, a rotina te pegava na parte né, empresarial ali do mundo corporativo, até nos finais de semana você não tinha descanso. Não, tinha preocupações assim, 100% do tempo e normal, acho que você quando tem um cargo executivo, que você tem uma série de responsabilidades, você acaba assumindo essas coisas assim e achando que isso tudo é muito natural, né? Nem, você achava natural, né? Em nenhum momento você fala assim, não, tem alguma coisa errada. Chegou o momento de você achar que tem alguma coisa errada. Ou Chegou um momento que, sim, quando eu conheci o Rafael, né, que é meu marido hoje, que foi meu aniversário e aí eu queria fazer uma viagem de bicicleta com as minhas amigas. Eu sempre gostei de esporte, sempre corri, estava no mundo do triatlo nessa época, eu estava fazendo triatlo e falei, quero fazer uma viagem de bicicleta, mas uma viagem relaxante, assim, eu não quero fazer uma viagem de treino, quero fazer uma viagem onde eu vou passear, mas que eu vou aliar o passeio com bicicleta e tudo, eu sabia que isso existia. E estava conversando, e conversei com um amigo meu de Belo Horizonte, e aí esse amigo me falou, olha, eu conheço, eu tenho um amigo, formou comigo, que hoje só faz isso da vida. Nossa, então eu preciso conversar com essa pessoa. E daí pôs a gente em contato, eu comecei a conversar com ele, uma pessoa extremamente interessante, conhecia o mundo inteiro, por conta da história dele também. E eu, quando vi o negócio dele, falei, meu Deus, eu preciso levar isso para Belo Horizonte, porque assim, eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço que vão querer fazer isso. E aí falei para ele, olha, eu não só quero fazer sua viagem, mas também quero te representar lá em Belo Horizonte. Você tem interesse? Ele super tem interesse. E eu já estava lá no meu. Falei, gente, como vai caber isso na minha vida? Mas tudo bem, vamos organizar. E aí eu comecei a conversar com as pessoas em Belo Horizonte e vi que tinha um monte de gente querendo ir comigo. Então foi uma forma que eu consegui, assim, eu vendia as viagens, ganhava comissão, viajava com um preço melhor e comecei a me envolver com o negócio dele e acabei me envolvendo com ele também. não, mais uma transição que você está me contando aí. Na verdade, você saiu de um divórcio e começou um novo relacionamento também, que também já é uma transição que, né, não é fácil. Não, não estava pensando em nada nesse momento, assim, né? A gente estava focada no trabalho, filhos e é isso, assim. O pouco tempo que tinha era para isso, né? Para cuidar dos filhos ali, da vida, e ainda entrou um novo relacionamento, a possibilidade de um novo negócio, é muita coisa acontecendo, né? E aí, nesse momento, você começou a questionar a rotina, o tanto que você estava se dedicando ali, como é que foi esse gatilho, assim, interno? Aí o que aconteceu foi que eu tinha mais um fator dentro da minha vida que era um relacionamento. É. Um relacionamento com uma pessoa que viajava sem parar, né? Que não, não sabia ainda o endereço, porque ele estava vindo de Miami e ficava em São Paulo, eu em Belo Horizonte, ou ele viajando, eu em Belo Horizonte. Então eu tentava me organizar para, às vezes, fazer algumas viagens com ele. E a gente se encontrava em Belo Horizonte, em São Paulo, ou mundo afora, nas viagens, assim, quando eu tinha tempo. E ele começou a falar para mim: olha, por que que você não vem comigo no meu negócio? Você mexe, se você trabalha com isso, você organiza empresas, você presta consultoria para empresas, você trabalha na área de gestão, tipo, o meu negócio está crescendo, você tem me ajudado e tal, já. Por que que você não faz isso comigo? Né? Aposta também aqui no negócio.
E eu, meu Deus, claro que não, né? Imagina eu largar minha carreira, O certo pelo duvidoso. como que eu vou fazer isso? Não, não E vi ainda ainda. tinha a questão dos filhos, né? Ainda questão dos filhos aqui estabelecidos, né? Com o pai deles, né? Talvez aqui morando em Belo Horizonte, os pais. Belo Horizonte, Mas pai ainda em Belo Horizonte, também super presente na vida deles, e assim, não era uma coisa que era fácil eu falar assim, tá bom, agora eu vou mudar para fora levar meus filhos. Não, não podia também tirar os sim, meninos do pai, o pai dos filhos, era muita coisa para é. para pensar. E aí fui postergando isso, e não, eu lembro claramente, 16 de dezembro de 2021. Você vivia uma vida dupla, né? Porque você estava trabalhando numa empresa, mas tocando um negócio em paralelo ali, que era, né? Que começou ali com um comissionamento de viagens, mas que você está falando ali que você começou a ajudar ele também na gestão e começou a crescer junto ali com ele, até no sonho de tocar o negócio para pensando em crescer mesmo, né? Em alavancar o negócio dele também. Antes de eu, assim, eu ajudava muito pouco, eu ajudava mais comercialmente mesmo, Nas vendas. e nas vendas, assim, né, indicando pessoas. Eu até criei um Instagram na época, meu Instagram bombava, e, e aí era assim, eu conseguia ajudar dessa forma, assim. Mas sempre pensando, sempre com a pulguinha, falando assim, gente, e se eu tivesse, mas como que será que eu poderia fazer isso, né? E eu lembro que nesse final de ano de 2021, eu estava no aniversário da minha irmã e eu no telefone, todo mundo, minha família toda lá, e eu no telefone, lá no canto, resolvendo um monte de coisa. Falei, não posso continuar, não posso. Chamei ele e falei, olha, eu estou pronta para ir, assim, tomar essa decisão de empreender com você. Eu acho que agora a gente precisa definir um pouco como é que vai ser esse formato, porque é muita coisa, né? Envolver a vida pessoal, o trabalho. Nisso a É. gente já estava conversando de casar e outras coisas também. E deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Empreender junto com o marido é isso, né? Ou dá certo, não tem outra alternativa. Exatamente. E aí, quando eu falei, tá bom, vamos fazer isso, então vamos pensar na melhor forma. Eu falei, bom, eu também agora eu preciso de um aconselhamento. Eu preciso conversar com meus filhos para saber o que eles pensam disso. Eu preciso Qual conversar a com minha idade que seus mãe. filhos estavam ali Meus nesse momento, filhos 2022? A minha filha, que é de 2010, tinha 10, 11 anos, né? Meu filho, que é de 2006, era o mais velho um pouquinho, mas assim, meus filhos sempre foram muito maduros, muito, cabeça muito boa. E assim, eu queria entender o que eles pensavam disso também, mesmo com a pouca idade deles. E minha mãe, a minha irmã, assim, conversei com as pessoas também, as pessoas que eram da minha máxima confiança. Eu tenho um tio também que fez uma mudança na vida também, que era executivo, virou empreendedor e é muito bem sucedido e é uma referência para mim também. Conversei também com ele, perguntei para ele se aquele movimento profissional que eu estava fazendo era uma loucura, é, né, se aquele movimento pessoal era uma loucura ou Na não. parte do profissional, eu acho que talvez o grande receio é porque você já tinha uma carreira muito consolidada, né? Você estava com quantos anos de idade quando você fez essa transição? Você já tinha mais de 40. Hoje eu tenho 40, vou fazer 47 esse ano. Então uma transição no momento de vida que às vezes as pessoas já estão assim, tá no auge, né? Então eu não estava assim numa posição de início, né, Isso de que eu poder quero dizer. arriscar. É. Você já tinha consolidado uma carreira e ia ter que começar numa outra, é, não do zero, mas abaixo, provavelmente, de onde você estava, né? Porque quando a gente faz essa transição, a gente ainda tem que conhecer mercado, tem que se estruturar numa nova área, né? E o receio foi esse de começar de novo, na parte, quando você comenta que conversou com seu tio sobre, será que é uma loucura eu fazer isso, esse movimento profissional? Era o receio de perder tudo aquilo que você já tinha conquistado? Ou tipo assim, chegar num momento e eu falar, bom, não sei se é isso mais que eu quero. Se eu for voltar, o que que vai acontecer comigo? Tipo,
como é que eu vou estar no mercado, se isso É, for a melhor decisão, né? É, é claro que a gente tem esse receio, a gente quer apostar que vai dar tudo certo, né? Mas você tem a segurança, é muita coisa, né, para mudar. ainda mais porque após os 40, uma vez que você sai, a gente sabe que é mais difícil voltar, né? Se você fica muito tempo longe do mercado, você voltar às vezes não é tão simples, né? Não é então a decisão talvez tenha um peso até maior, né? Porque a gente sabe, se vou ficar um tempo longe do mercado, aí eu volto, será que eu vou ser novamente acolhida pelo mercado de origem? Será que não? Né? Tem todas essas dúvidas. O que eu vi também, assim, eu busquei também as pessoas que foram referências profissionais para mim, para poder conversar. O dono de uma empresa que eu trabalhei, que acabou, né, que é um amigo hoje, e que é uma pessoa que eu respeito muito, e falei, perguntei para ele isso, e assim, o que eu escutava das pessoas, ela falou assim, mãe, o mercado mudou tanto, hoje o que o mercado valoriza é isso, é ousadia, é quem empreende, um empreendedor no mercado hoje vale ouro, entendeu? É, Olha que interessante esse comentário. exato, dá umas características hoje do empreendedor que é o que as pessoas hoje estão buscando no executivo. Então, não, você não está saindo do mercado, você está crescendo no mercado. Olha só que interessante esse ponto de vista. E na verdade tem um perfil empreendedor corporativo, que é aquele que busca inovação, é aquele líder nato que busca o tempo inteiro mudanças, que não tem medo de se arriscar, né? Tem esse perfil corporativo também, que é muito bem-vindo, como você está falando, inclusive em testes de RH, né, na hora das contratações. Eles inclusive avaliam o perfil empreendedor do profissional. Né? E quando você fala do mundo corporativo, eu fiz essa mesma transição alguns anos atrás, né, do mercado corporativo, quando eu abri minha primeira agência de viagens, coincidentemente ali com a sua área nova de atuação, e eu vi que também a gente não perde as habilidades, né, que a gente tem quando a gente trabalha numa grande companhia, numa empresa, a gente acaba vendo uma administração num âmbito grandioso, né? Uma grande companhia, a gente acaba vendo como é que funciona uma administração muito departamentalizado, com grandes áreas, né? Muitos funcionários, às vezes a gente gere grandes equipes, então às vezes empreender passa a ser menos difícil, né? Assim, não é uma coisa que está começando do zero, você já tem a noção toda de uma empresa, ainda mais você, né? Que trabalhava na área de gestão. Hoje, assim, eu uso tudo que eu precisei durante a minha carreira, eu uso, porque De você A a Z, né? Porque acaba entendendo o negócio como um muito todo. mais e tendo que me desenvolver, porque você lida muito próximo às pessoas, né? Você tem que ter uma leitura muito boa de tudo para você poder receber essas pessoas, entregar o que elas estão querendo também. A É gente, uma grande escola, né? O mundo corporativo é uma escola. mas a mudança assim maior nem foi essa, né? Foi a questão dos É, meus filhos. agora nós vamos chegar na mudança maior. É, porque isso assim, tudo tem jeito, né? Você Não, dá um passo para trás, dá um passo para frente, dá um passo para o lado. Mas e aí os filhos, né? Tipo, é porque a transição de carreira às vezes, muitas vezes, para muitas pessoas, a coisa mais desafiadora. Diante do que você estava vivendo, ficou menor. Né? O desafio se tornou não tão desafiador porque você tinha um ainda maior. Agora, eu quero que você me explica o que passou no coração da mãe de fazer esse movimento aí. a mãe que já era extremamente culpada, falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso, né? Trabalhar que nem é aqui, vou ter que... A mãe já não tinha tempo, trabalhava o tempo inteiro, mal via os filhos, de repente pensa em mudar de país, sem levá-los. Porque também, como é que eu ia fazer Não tinha para jeito. levar eles para fora, viajando o tempo todo e com toda a estrutura deles no Brasil, né? Então, foi mais uma vez outras conversas. Conversa com eles também primeiro, né, para entender como é que eles viam isso. É, a minha mãe também, porque era uma pessoa que teria que me dar suporte. Sim. Tem o pai e tudo que tava lá, mas também teria que ter um outro jeito, porque ele não poderia assumir tudo também, que ele também trabalha, e também tem outras as responsabilidades dele. Não daria para eu simplesmente entregar os meninos para ele e falar que eu tô
casando, mudando, né? Não, eu não ia conseguir lidar, assim, sobreviver com isso também. E aí minha mãe falou, olha, a gente, lógico, que todo mundo tá aqui vai te ajudar, minha irmã também, todo mundo se prontificou a me ajudar com isso também. E o Rafael também falou, olha, você vai ter que se dividir, você vai ficar um tempo com eles, vai ficar um tempo lá, vai fazer uma transição, porque é, não dá para você ficar 100% aqui fazendo esse trabalho, mas também não dá pra você ficar 100% lá, porque tem os meninos para você. Ah, você conseguiu então se dividir ali, ficar um tempo no Brasil, um tempo fora. Falei, gente, meu pai tinha falecido, tinha pouco tempo, minha mãe estava no momento de aprendizado, de viver sem o meu pai, assim, estávamos todos, aliás, nesse momento. E eu falei, gente, eu também não posso ficar 2 meses fora de casa e os meninos ficarem hospedados na casa da minha mãe. Eles têm que ficar num lugar que é a casa deles. E aí a minha mãe falou, então muda para minha casa. Boa ideia mesmo. Aluguei meu apartamento e mudei com meus filhos para casa da minha mãe, porque aí eles passaram a E morar de lá. alguma maneira também preencheu a vida dela ali naquele momento também, né? Naquele momento também foi uma boa coisa para ela, passou a ter companhia, passou a ter também outras preocupações ali, coitada. Claro que não é bom ter preocupação, mas ela também me ajudou a assumir isso, né? Junto com o pai dos meninos, que também assumiu, continuou assumindo a parte deles lá. Mas me deu uma tranquilidade de que, tipo, eu tinha uma estrutura que me daria esse apoio se eu não tivesse. E de alguma maneira já funcionava um pouco sem você, né? De alguma maneira as coisas já andavam. Assim, assistência, tá bom, enquanto eu não tiver, eles vão estar com uma empregada, com alguém. Eu queria que eles, sabe, tivessem com a Família. família, assim. E aí eles, mãe, claro, vamos fazer isso juntos, me deram, assim, muito apoio. Todo mundo me deu apoio, foi muito importante isso para me dar essa coragem que eu precisava de ter, assim, para fazer esse movimento. E eu falei, vou testar, vou ver como é que isso vai ser. Vai funcionar, se vai funcionar, se não vai. Eu queria muito que funcionasse. Então você pediu demissão. Pedi demissão, né? Avisei a empresa que eu estava nesse momento de transição, e aí fiz todo um processo junto com a empresa, que é uma empresa que eu tenho um ótimo relacionamento até hoje, assim, para eu ter uma saída suave, ter uma pessoa no meu lugar e poder fazer essa transição. E aí, assim, como era final do ano, as viagens também, de fato, só começam março, abril, eu tive todo esse tempo para fazer esse alinhamento e sair de uma forma muito tranquila de lá e poder recomeçar. Como é que foi o momento da ida no aeroporto? Olhando as crianças ficando, a vida inteira ficando, tudo deixando para trás e indo embora. Que passou aquele friozinho ali? Coragem, né? Coragem, acho que a primeira ida, assim, foi a mais difícil, né? Foi a que, assim, nossa, não lembro de ter ficado tanto tempo sem meus filhos, assim, né? Qual que foi o máximo de tempo que eu fiquei sem eles, assim, foi com certeza essa primeira vez, assim, que eu tive que ir. Você foi para ficar quanto tempo nessa vez? Foi para ficar 2 meses. 2 meses. Você sabe que eu me identifico com uma coisa que você falou da questão da rotina e dessa coisa de, né, de já não acompanhar tanto os meninos ali e tal, porque não necessariamente estar perto é estar conectado, né? Então, muitas vezes eu vejo que o excesso de convívio, ele também faz você enxergar mais coisas, enxergar mais processos que precisam de reorientação, enxergar motivos de maior cobrança. Então, como é que foi isso, essa conexão estando longe, não acompanhando essa rotina? Você sentiu que isso te aproximou ou isso, sair da rotina totalmente dos filhos, te afastou ainda mais deles ou de alguma maneira te aproximou deles? Foi uma coisa, assim, muito estranha para mim, assim, porque aconteceu uma aproximação muito grande, assim, minha com meus filhos,
Primeiro por causa da distância, que a gente acabou tendo conversas assim, é, melhores, de qualidade melhor, mais profundas, inclusive, assim, porque a gente tinha momentos para conversar, né? E aí, assim, quando você está absorvida naquela rotina, você nem pensa que você às vezes precisa desse momento para sentar Exato. e conversar. Sim, você, claro, tem um almoço, tem uma refeição e tudo, mas é aquela coisa que você já está ali, naquele assim, universo, inserida naquele tudo ali, e nem percebe que isso é necessário. E isso foi acontecendo, e eu fui me surpreendendo com isso, e também quando eu voltava para casa, para ficar os 2 meses lá com eles, a gente tinha uma aproximação muito grande, porque eu participava da vida deles de uma forma que eu nunca tinha participado antes. Então, eu era uma pessoa que buscava na escola, que batia papo com eles, com os amigos dele dentro do carro, uma coisa que eu nunca tinha visto nem vivido, assim. E eu ficava muito preocupada com todos os horários deles, do dentista, isso e aquilo, que é a rotina deles, assim. E vivi essa rotina com eles, muito lá. Que no mundo corporativo não tinha condição nenhuma de fazer isso, né? E nos primeiros momentos, aquilo me deixava culpada também. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada. E eu tô aqui no meio da tarde fazendo esse tanto de coisa, e às vezes até indo na ginástica no meio da tarde. Eu lembro de eu ter ido num spinning 4 horas da tarde um dia, porque eles estavam na escola e tudo, e aí mandei uma mensagem pro meu marido, gente, tô aqui no spinning 4 horas da tarde, tem alguma coisa errada. E você ainda faz você ainda tá nessa vida dupla? Você ainda fica aqui um tempo, você tá onde na Europa hoje? Hoje eu tô em Riva del Garda, aqui no Lago de Garda, começando um grupo. E a minha filha está de mudança para a Europa Ah, hoje. que Nesse maravilha! momento, ela está indo para o aeroporto com o pai, porque o pai foi transferido para cá. E aí ele já está aqui e ela está vindo para cá, então a gente vai ter mais proximidade agora. Ela vai, inclusive, daqui uma semana vai estar comigo, Que coisa vai boa. viajar comigo, vai estar na minha casa aqui. Hoje a gente mora na Espanha. Você vive viajando também, né? Você tá sempre em trânsito aí. É, Conquistou, conquistou essa qualidade de vida, né? essa semana a gente está aqui, aí semana que vem eu busco minha filha, ela fica comigo lá um pouco em Girona, e depois a gente vai para Toscana, ela vai comigo acompanhar um grupo lá. E a aula dela só começa em agosto. E o que fica dessa transição? O que fica? Qual é a mensagem? Agora eu quero que você me ajude a falar com coração para quem está pensando em fazer uma transição dessa, quem ainda está precisando de um empurrãozinho para dar esse primeiro passo. Com medo, como é que vai? Vai com medo mesmo? Como é que faz? Vai com medo mesmo, e eu acho que quando você faz as coisas assim, com coração, obviamente você tem que tomar um monte de decisões racionais, mas também levando em consideração, né, a sua percepção, o seu feeling do que vai acontecer, do que pode acontecer. Também você ter um pensamento positivo com relação às suas decisões, abraçar as suas decisões. Eu acho que o universo conspira e vai fazendo as coisas chegarem no lugar. Porque, imagina, eu saí de lá, tive esse momento de caindo e vindo, e de repente o pai dos meus filhos é transferido para cá. Uma coisa que você nunca imaginava que aconteceria, né? Como é que o universo realmente conspira, né? Então, eu acho que, para mim, aconteceram várias coisas, assim, nesse caminho, nesse sentido, assim, falo, meu Deus, como Deus é bom comigo, aconteceu isso, olha só. E eu acho que não só isso, eu acho que, assim, é toda a energia que a gente ia colocando naquelas decisões e naquele caminho, e o amor também, assim, por tudo, né? Pela, sabe, pela pessoa que você está com ela, pelo trabalho que você está fazendo, pelos filhos e sabendo que tudo está acontecendo da forma como tem que ser, como que deve ser, como que pode ser naquele momento. O amor próprio também muito forte, né? De seguir o próprio coração, né? De saber se ouvir. E de bancar a sua decisão, porque muitas vezes você sente assim, falou assim, nossa, as mães falando com você, nossa, como você tem coragem de fazer isso? É muito legal a sua vida, mas como você tem coragem? Você vê que a pessoa está falando, tipo, você é uma louca.
Há um julgamento, né? Eu sei muito bem de mim, eu sei muito bem dos meus filhos, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo, não estou fazendo isso. Você falando com você mesmo, você não vai ficar ali justificando. E mais que isso, né? Você está ensinando os seus filhos a seguir o coração, através da sua vida e do seu exemplo, né? Porque não adianta você também querer ensinar para os seus filhos, busca a felicidade, se você negligenciou a sua por eles, né? Você numa situação dessa, o que você ensinaria aos seus filhos? Que se sacrificar é válido, né? E eles são as pessoas mais importantes da sua vida e para eles você merece ser feliz, porque eles merecem a mãe mais feliz do mundo, né? Então é muita coragem para dar isso para os filhos de presente. Uma mãe feliz, realizada, plena. Então está de parabéns. Que você continue seguindo aí, inspirando. E eu quero saber um pouquinho mais agora da sua empresa. Como é que funciona hoje? Como é que é o nome? Como é que a gente pode embarcar nessa aventura aí, nesse roteiro maravilhoso aí para andar de bike pela Europa? Você falou que bike tour do chefe, certo? Isso, Bike Tour do Chefe. O meu marido é um chefe, né? Ele teve restaurante por muitos anos e também é um apaixonado por bicicleta. E hoje a gente tem roteiros não só aqui na Europa, na Ásia também, e alguns roteiros na América do Sul, na Argentina e no Chile. A gente, inclusive, esse ano fez a Tailândia, depois fizemos o Butão de Que bicicleta. delícia. E os nossos roteiros normalmente são de uma semana, aliando gastronomia, vinhos, paisagens maravilhosas, hotéis muito bons também. Não é só para atletas, aliás, não é nem É isso que eu para ia perguntar. atletas. Posso ir então? Pode, a maioria das pessoas vem de bicicleta elétrica. Esse grupo aqui, que a gente está em Garda, são 12 pessoas. Eu tenho pessoas de 30 anos e tem pessoas de 70 e poucos anos O pedalando com a Instagram é gente. @bike tour do chefe, Bike Tour do Chefe. do DU. DU. DU, ao invés de do Eu chefe. sou e do chefe DU também. Depois nós vamos marcar. E também, assim, super inclusivo, né? A gente não precisa, aliás, tem que saber andar de bicicleta, não pode ser uma pessoa completamente sedentária. E a gente tem uma van de apoio que acompanha o grupo o tempo todo. Então, a pessoa, cansei, hoje eu não estou muito disposta. Grupos pequenos, de até 12 pessoas, com todo o suporte que todo mundo precisa ao longo do caminho. Roteiros exclusivos e super premium, né? A escolha dos hotéis, bem exclusivos. Os melhores hotéis que passam pela nossa rota são os que a gente fica. Como é que funciona a questão da participação do chefe dentro desse roteiro? Anda de bicicleta, depois tem a parte gastronômica. O desenho do roteiro é todo feito por ele, a curadoria enogastronômica, a curadoria do roteiro é feita por ele. Então, assim, ele escolhe o produtor que a gente vai visitar, os vinhos que nós vamos degustar, os restaurantes que a gente vai, ele conhece muitos chefes. Então, às vezes, a gente tem aula de culinária com os chefes renomados das regiões onde a gente passa. A gente visita produtos, para degustar produtos típicos das regiões onde a gente passa também. Então, assim, por exemplo, a gente sempre vai estar numa região onde está acontecendo alguma coisa importante naquele momento. A gente sempre vai no Piemonte, que é a região das trufas brancas da Itália, em outubro, porque é a época das trufas brancas. É a época que você tem trufa, que você está com a gastronomia lá, a flor da pele. Você tem o Nebbiolo, que é a uva do Barolo, no pé para você ver. Ah, não. Falou de gastronomia, falou de viagem, lugares maravilhosos. Vocês juntaram o mundo perfeito. Então é bem legal, é um trabalho E tá bacana. apaixonada pela nova área, pela transição? Tá feliz? Estou bem feliz, acho que agora, então, com o universo me ajudando mais ainda, vai melhorar mais ainda. Que coisa boa, Moema. Foi um prazer enorme falar com você. Eu adorei conhecer a sua história e vislumbrar sua coragem, me inspirar através da sua coragem, que você inspire também muitas outras mulheres, também muitos homens, muitas pessoas que estão ali nesse momento da vida de transição. E Moema falou uma coisa muito importante. Os novos começos exigem coragem, mas também muito otimismo. Acreditar que o melhor está sempre acontecendo traz realmente frutos muito importantes para a vida, porque o universo conspira a favor.
Muito obrigada, um grande abraço para você, que seja um sucesso e que a empresa prospere cada vez mais e que também na parte pessoal a sua vida também fique sempre em paz e em harmonia. Eu que agradeço o convite, agradeço poder ter conversado com vocês aqui. Espero vocês aqui nos nossos roteiros. Pode contar com a gente, vamos divulgar e vamos todos.